Circle of Inevitability, capítulo 895. Uma breve batalha. A demônia de preto levantou levemente o queixo e soltou um grito agudo. Ondas sonoras invisíveis instantaneamente fizeram o espelho assumir uma cor cinza esbranquiçada e opaca. Junto com isso, o cabelo de Clarice se libertou de suas amarras, derrubando seu chapéu e flutuando para cima. Cada fio ficou grosso, como se esculpido em pedra. Este branco acinzentado espalhou-se do espelho de corpo inteiro, fazendo com que a intensa serpente de fogo branco-azulada que tinha corrido para a frente do espelho congelasse no lugar, transformando-se em uma estátua. Ela falhou em explodir o espelho como Lumian esperava, destruindo o meio que a demônia de preto usou para interferir no interior da garrafa de ficção. O branco acinzentado criado por Clarice continuou a se espalhar, como marés altas, rapidamente engolfando a poltrona, o conjunto de sofás e os armários próximos, fazendo com que perdessem o brilho, assumissem uma cor branco acinzentada e parecessem muito mais duros. Essa maré branco acinzentada cobriu rapidamente toda a sala, envolvendo Lumian e Franca. Sob as restrições da garrafa de ficção, diante de um ataque de tão grande alcance, a substituição de espelho parecia ter perdido seu efeito, porque depois de usar um substituto, ele ainda apareceria em uma área petrificante. No segundo seguinte, Lumian e Franca, cobertos por grossas partículas semelhantes à poeira, regrediram para espelhos de pedra branco acinzentados, mas suas figuras não apareceram em lugar nenhum dentro da garrafa de ficção. A própria garrafa de ficção parecia ter sofrido petrificação, transformando-se em uma gaiola branco acinzentada, completamente selada. Vendo essa cena, a demônia de preto no espelho de corpo inteiro murmurou para si mesma: eles escaparam. A situação atual indicava que Lumian, confiando nas habilidades de uma demônia do desespero, e Franca, usando o poder do amuleto de gelo, conseguiram se esconder em um espelho pouco antes de serem petrificados, depois atravessaram e escaparam. O problema atual era que, dado o controle da demônia de preto sobre o mundo dos espelhos, ela poderia facilmente interceptar os dois em algum túnel escuro e ilusório, mas ela não havia percebido nenhum movimento. Nesse momento, a demônia de preto Clarice recebeu um aviso de sua espiritualidade e de repente se virou, lançando seu olhar para a densa e ilusória teia de aranha atrás dela. Em um desses túneis escuros e irreais, Lumian, vestindo uma capa preta e muito alto, segurava uma espada reta, preta como ferro, de formato exagerado, com uma das mãos, descendo de cima para golpear a demônia de preto. Escapar? Alguém que possua a espada da coragem não consideraria essa opção. Se eles escapassem, estariam usando a retirada como uma finta para avançar, armando uma armadilha. As intensas chamas branco-azuladas da espada da coragem instantaneamente se transformaram em um preto intenso, como piche fervente, carregando a violência e a loucura para destruir todas as coisas, espírito e carne. Simultaneamente, a mão esquerda naturalmente pendurada de Lumian pressionou imperceptivelmente em direção à demônia de preto à distância. Em seu pulso, que era como uma obra de arte, ele usava uma pulseira de prata branca e preta que parecia barata. Seus olhos azuis claros e cristalinos assumiram uma tonalidade prata-preta. Bum! As chamas negras, rugindo intensidade, explodiram no ar. Ondas de choque ferozes carregando incontáveis fogos negros surgiram em direção à demônia de preto Clarice. Esta demônia não usou petrificação para responder. Seu corpo rapidamente afinou e encolheu, piscando uma luz fraca. Ela se tornou um espelho. Craque! Aquele espelho se estilhaçou na explosão, sua espiritualidade completamente exaurida nas chamas negras.
O fogo da destruição misturado à explosão aterrorizante tomou conta de toda a área atrás do espelho, extinguindo todos os sinais de vida. Mas quando o fogo da destruição se extinguiu e as consequências da explosão terminaram, a figura da demônia de preto apareceu em um canto da área negra vazia atrás do espelho. Ela parecia capaz de controlar o momento de seu retorno à realidade após usar a substituição do espelho, evitando aparecer no fogo enquanto o fogo da destruição ainda estava queimando. De repente, atrás da demônia de preto, um espelho escondido na escuridão apareceu. Ele refletia diretamente a figura de Clarice, e no espelho também estava Lumian, seu rosto limpo tingido com um tom escuro da luz do fogo restante. Projeção de espelho. Assim que esse Lumian apareceu, ele imediatamente se transformou em chamas negras silenciosas e malignas, envolvendo a figura da demônia de preto no espelho. Somente nesse momento a demônia de preto pareceu sentir o perigo, usando ativamente a substituição de espelho. Mas ainda estava um pouco lenta demais. Sua aparição neste canto, em frente a este espelho com a projeção de espelho de Lumian, não foi coincidência, mas um resultado cuidadosamente projetado. O aparente ataque frontal anterior de Lumian com a espada da coragem foi, na verdade, focado na palma da mão esquerda que não estava segurando a espada. Ele usou o círculo de vinculação para elevar sua habilidade de enxerto de destino ao nível de sequência 4. E ele havia acabado de consumir quase um terço de sua espiritualidade para predeterminar o destino de onde a demônia de preto apareceria após usar a substituição do espelho, fazendo com que o ramo correspondente se tornasse parte do fluxo principal. Assim, a demônia de preto, ativamente, caiu na armadilha, ficando em frente ao espelho com a projeção de espelho de Lumian. Ao mesmo tempo, para evitar que a demônia de preto detectasse o perigo a tempo, Lumian, por um lado, aplicou tratamento anti-adivinhação naquele espelho antes de lançar o ataque e, por outro lado, deliberadamente deixou o fogo da destruição cobrir toda a área atrás do espelho, fazendo com que cada canto parecesse que não havia emboscada, mesmo que houvesse, obviamente seria destruído pelo fogo da destruição. Mas, na realidade, confiando em sua habilidade de precisão, ele secretamente fez um pouco de fogo da destruição contornar o espelho pré-colocado. Sob esses vários esquemas, a demônia de preto falhou em usar a substituição de espelho antes que a projeção de espelho de Lumian lançasse a maldição da demônia. Os profundos olhos cinza da demônia de preto, aparentemente escondendo chuva e névoa, de repente se arregalaram, e chamas negras silenciosas e malignas irromperam de dentro de seu corpo. Essas chamas negras queimaram intensamente, incendiando rapidamente a alma da demônia de preto Clarice, acompanhadas por uma explosão silenciosa. Maldição e abate. Craque, craque. A figura da demônia de preto continuava brilhando, transformando-se em espelho após espelho. Esses espelhos perderam sucessivamente seu brilho, tornando-se opacos, mas incapazes de extinguir as chamas negras que queimavam a demônia de preto de dentro para fora. Depois de alguns segundos, a demônia de preto Clarice, fraca demais para usar a substituição de espelho, viu a figura de Lumian caminhando até ela. Esta linda garota vestindo uma capa preta, fazendo seu rosto parecer ainda mais belo, ergueu a enorme espada reta queimando com intensas chamas branco-azuladas. Aquela espada gigante negra como ferro desceu com um som estrondoso, cortando o pescoço da demônia de preto. Bum! Esta mulher lamentável foi despedaçada, espalhando-se na forma de pedaços de cadáver carregando chamas negras. A figura de Franca retornou de outro túnel escuro e vazio, olhando para o grande número de pedaços de cadáveres no chão, e disse com uma expressão atordoada: será que vai ser resolvido assim? Esta era a demônia de preto, uma demônia intitulada pela cor.
Anteriormente, Franca só esperava que Lumian pudesse suprimir brevemente a demônia de preto, não dando a Clarice a chance de interferir em sua ação de escapar pelo mundo dos espelhos. Se ela escapasse com sucesso, seria muito mais fácil para Lumian, como uma semideusa da sequência 4, sair da batalha depois. Claro, Franca inevitavelmente esperaria encontrar uma oportunidade de usar o efeito de morte certa da arma inevitável para realizar o feito de matar um semideus. Se isso falhasse, ela ainda poderia usar golpe certo junto com bala engravidadora para dar a Lumian uma chance de destruir o inimigo. Lumian não guardou a espada da coragem, encarando os pedaços de cadáver ainda queimando, e disse cuidadosamente. Ela mostrou nível de sequência 3 em algumas habilidades, mas no geral parecia rígida e inexperiente. Ela não só não parecia uma demônia imperecível experiente, mas também parecia um pouco mais fraca do que uma demônia do desespero normal. Ela nem percebeu quando eu estava colocando espelhos enquanto estava invisível. Antes que Lumian terminasse de falar, quando as chamas negras da demônia terminaram de queimar, aqueles pedaços de cadáver começaram a desaparecer, dissolvendo-se gradualmente, como se retornassem à ausência de forma. Não é a demônia de preto normal, Franca rapidamente fez um julgamento. Isso também significa que não temos despojos, Lumian riu, dizendo a Franca, que já havia usado a última habilidade de travessia do espelho do amuleto de gelo. Vamos retornar ao mundo real primeiro, e eu voltarei mais tarde para verificar o que sobrou no final. Franca entendeu que Lumian estava preocupado que o estado anormal da demônia de preto pudesse levar a uma transformação de cadáver ou trazer outros acidentes. Se ele viesse verificar, seria muito mais seguro. Sem nenhuma imprudência, Franca colocou a mão atrás do espelho, saindo daquele ambiente e retornando com Lumian para o quarto do apartamento 702. Tudo aqui se transformou em pedra e, com a remoção da garrafa de ficção, um pó branco acinzentado caiu como chuva. Franca cobriu a boca e o nariz, murmurando, isso é poluição grave. Ela enfiou a mão na bolsa do viajante, com a intenção de pegar o verdor restante e deixá-lo ali como compensação pelos móveis danificados. Neste momento, Lumian de repente teve uma premonição. Sua figura desapareceu em um instante, derretendo-se nas sombras, escondendo-se no quarto onde Jenna havia morado originalmente. No segundo seguinte, Franca também sentiu algo em sua espiritualidade, lançando seu olhar para a janela de vidro que estava protegida pela garrafa da ficção e ainda não havia se petrificado. A parte esquerda da janela de vidro de abertura dupla escureceu de repente, delineando rapidamente uma figura como se refletisse uma imagem na água. Aquela figura usava um vestido preto e elegante da corte, com cabelos pretos enrolados para cima, usando um chapéu com um véu escuro pendurado. Seu rosto era indescritivelmente lindo, seus profundos olhos cinza brilhantes, mas revelando uma tristeza indisfarçável, seus lábios vermelhos levemente curvados, seu queixo lindamente arqueado. Não apenas os homens, mas também as mulheres que a viam instintivamente sentiriam pena. Demônia de preto! Demônia de preto Clarice! Nesse momento, Franca ficou um pouco atordoada. A demônia de preto foi ressuscitada? Não, mesmo que fosse uma ressurreição, deveria ter aparecido no espelho de corpo inteiro da sala de estar. Se não é isso, quem é agora e quem era antes? Enquanto a mente de Franca instantaneamente ficava tensa, a demônia de preto na janela de vidro gentilmente assentiu e perguntou em voz baixa: o que exatamente aconteceu alguns dias atrás que fez você retornar somente agora? Essa atitude é muito amável. Franca, que inicialmente pensou em sacar sua arma e atacar, de repente se sentiu confusa. Ponto.